Santas tardes, classe operária, e peço desculpa se me enganei. Bem-vindos ao Calúnias Mentirosas. Hoje ainda só estou aqui eu e o Pedro Fortuna. Nós prometemos que vamos tentar trazer convidados nos próximos episódios para isto não ser sempre assim chato, mas hoje somos só nós os dois e temos aqui alguns temas para falar. Achas que começa-se por onde? Pá, não sei, a verdade é que nós não tínhamos rigorosamente nada para falar e então juntámos aqui há 5 minutos e dissemos tipo, bom, temos aqui uns temas giros e decidimos só falar sobre eles. Epá, o meu primeiro, o que eu mandei, mas é que hoje estou mesmo curioso, porque eu não sei qual é o teu take sobre os chumbos por falta de cidadania. É que os senhores de Famalicão estão mesmo investidos em que os filhos não tenham cidadania. Sim. E aquilo já com a pai há 2 ou 3 anos. E entretanto as pobres crianças nunca mais conseguem terminar o terceiro ciclo. Exatamente. Que é uma chatice. Porque não têm aulas de cidadania. Chumbam por falta da cidadania. O que é que o senhor acha? Epá, o meu take é um bocado que não há regras de primeira e regras de segunda. A formação cívica tem que se ter, portanto as crianças têm que ter. As crianças, que acho que já não são bem crianças, são adolescentes, mas não interessa. Os jovens. Os pré-adolescentes. Exato, os pré-adolescentes. Eu não sei que idade é que têm. Tem que idade. Também por acaso também não sei agora. Mas agora já devem ter. Acho que agora já são adolescentes. Pois, Acho que só agora que já andam são a ter aulas com pré-adolescentes. Não, porque eles têm passado. Ah, têm passado. Têm passado. Acho porque... errado. Acho errado. Acho errado. Acho que não Não, devia. eles têm passado. Não, pá, mas isto é um bocado como aquela questão de educação física. E se chumbar em educação física, porque é que isso conta? Pá, Mas não concorda? não concordo. Eu acho que há. Não há disciplinas de primeira. e de segunda. Não, Com certeza que é. por amor de Deus. Com certeza Não. Aquilo é uma embirração de uns pais que não querem levar o filho. Imagina que por acaso os meus pais eram. Deixa-me pensar aqui numa coisa qualquer. Sei lá. Não vai dizer nada. Imagina que os meus pais eram nazis, felizmente não são, e diziam: Sim. não, essa história está cheia de marxismo cultural, de maneiras que tu não vais às aulas de história e tens de passar à mesma porque és um grande aluno. Por acaso não sou, mas se fosse, pá, também estava mal. Mas também não conseguias passar porque chumbavas por faltas. Esse é que é o. Pois. Mas eu acho que. Mas eu acho que o culpa não tem a ver com as faltas. Eu acho que devia. Porquê? Porque formação cívica é uma disciplina de segunda e história é uma de primeira. E os teus ideais podem ir contra os de formação cívica, mas não podem ir contra os de história. Eu não tenho a ver com os seus ideais ir contra. Não, porque uma coisa é eu concordar com os senhores na substância, não é? E em princípio eu acho que não faço Tu é que és de ideia. direito, tu é que Não, eu não dizes tenho se nada estão a certos ver. ou se estão errados. Não, eu não tenho nada a ver com o que é que as pessoas acham da disciplina de formação. Acho que uma coisa é o que é que se leciona ou se devia lecionar ou não na disciplina de formação cívica. Ou da cidadania, como é que eles chamam aquilo? Tenta só não tocar muito no microfone, que isto se calhar depois faz vibrações. Que é incómodo. Outra coisa é tu chumbares um ano porque não foste a formação cívica. Eu acho mal. Achas mal? Acho que há cadeiras de primeira e de segunda. Eu acho que estás mal. Eu acho que estás mal. Mas porquê que não há cadeiras de primeira e de segunda? Por exemplo, educação física é claramente uma cadeira de segunda. Não, é uma disciplina. cadeira, uma disciplina, como todas as outras. Não! É assim. Até porque nem sequer devia contar para a nota, como foi no nosso... Mas isso é outro debate. Isso é outro debate. Eu acho que devia contar Eu para a acho média, que embora não. me tenha prejudicado a mim. Mas eu acho que devia contar. Lá Mas está, porquê é que não devia estou a contar dizer para a que- média? É pá, porque Não! Quer dizer, Quer dizer, eu vou para direito, o que é que interessa as minhas aptidões atléticas? sim, e tu vais para a bioquímica, o que é que interessa a tua nota à filosofia? Mas isso faz parte de Faz, coisas que as pessoas têm que As saber. situações e os assuntos. Não é? Pronto, é. As pessoas têm que ter filosofia. Isto não, isso aí é meio caminho andado Não. para Eu acho que para há se começar a certas relativizar coisas tudo. que são, obviamente... Então o senhor quis ir para direito e teve que andar ali 9 anos a mamar com matemática. Exato. Pá, Mas é normal, quer dizer, tens de ter as bases. tens de ter as bases. Físicas não, podes ser um imóvel. Uma coisa é o incentivo, Aham. não é? E devia haver algo para te incentivar a fazê-lo. Agora, Na escola tu seres não. beneficiado ou não, academicamente, por base nas tuas aptidões físicas. Não é só as aptidões físicas. É o esforço também. Não, então se formos por essa lógica, o QI, por exemplo, está muito ligado às matemáticas e essas coisas. Um gajo com QI mais baixo tem que andar ali a levar com matemática e a ser prejudicado por causa Que é o disso. seu caso. Mas que mal é que o homem fez para nascer com pouco QI? Que é o seu caso.
Pá, por acaso acho que sim. Por acaso acho que sim. Por exemplo, não fosse, como é o exemplo de educação física que só me prejudica e eu com isso. Mas é que de facto. Não é que me tenha prejudicado muito. Não, mas por exemplo, matemática e não sei o quê, são coisas necessárias. São. Não é para a vida. Uhum. Ou não? E há pessoas que têm naturalmente Académica. menos aptidões a matemática. E porque é que essas pessoas têm que ser prejudicadas por causa da nota de Porque a matemática? matemática é muito mais importante que a educação física. Isso é evidente. E com a de filosofia? Pode haver gente que nasce burro de merda, como é o meu caso. E essas pessoas têm que ser prejudicadas por serem burros de merda. Claro! Mas porquê? Isso é meritocracia. Aliás, e até há uma questão, se tu fores ver, normalmente os alunos que têm melhores notas de educação física são os que vêm de contextos mais desfavorecidos. Mas isso são outras questões. E também, e portanto vão ser esses os mais penalizados. Porque, porquê? Porque o menino anda a jogar a bola na rua enquanto eu tenho explicações. E há. Não. Já. Senhor, agora estamos aqui a tirar ilações completamente. Mas não é verdade? É ou não é verdade? Não, primeiro não faço a mínima ideia dessas Não. estatísticas. Tu tens. Não vias as coisas à tua volta quando andavas no secundário. Agora, é possível que isso seja verdade. É possível, pois. Que isso seja verdade. É um suponhamos. É um talvez. É o talvez. É um É o mais talvez. ou menos. Agora, não é por tu estares mais desfavorecido, não é, economicamente, que isso faz, que por causa disso, afinal sou fantástico em educação física. Não, mas isso é só explicações mais um que dos eu argumentos. O principal nem é esse. O principal é que tu, para seres uma pessoa sã e uma pessoa como deve ser, tens que ter, além da aptidão intelectual, aptidão física. Mas uma coisa é ser incentivado, outra coisa é seres avaliado e beneficiado ou prejudicado por isso. Mas, calma. Isso aí tu estás a supor que a educação física só pode ser avaliada conforme as tuas aptidões físicas e não consoante o teu esforço, consoante o teu desempenho, consoante a tua evolução. Mas, por exemplo, Também há que ter isso e em a conta. matemática isso acontece? Em matemática O isso teu não acontece. esforço, dedicação... Em matemática isso não acontece, lá está. Mas também interessa. Então já estamos a entrar noutra coisa. Não interessa. Então o esforço não interessa. Então tu concordas que a educação física deve ser avaliada conforme as aptidões que tu já tens naturais, mas não conta. É com aquilo que tu consegues ou não consegues fazer. Como em todas as outras disciplinas, não interessa se te esforças muito. Se não consegues, não consegues. Imagina que tu... Eu, por exemplo, até me podia esforçar muito, mas eu não faço a mínima ideia como é que se calcula uma raiz quadrada. Tá bem, mas Isso não me interessa. imagina que chegavas ao 10º ano sem saber dar um pontapé numa bola e que outro gajo chegava lá e já jogava no Sporting. Sim. E no final do ano tu estavas com nível para jogar, no Nacional da Madeira, e o homem continuava com nível para jogar no Sporting. Tu não mereces ter uma boa nota? Não, mas uma coisa é preciso ter uma boa nota. O ponto principal é por que raio é que tu seres ou não bom a fazer algum tipo de desporto deve influir na tua entrada para a faculdade. Pela mesma razão que tu saberes ou não o que é que são falácias e o que é que o Kant Mas isso defendia, é crucial. te vai fazer entrar em Isso é- bioquímica ou não. Quer Isso é dizer, manifestamente crucial. ou em engenharia informática ou noutra coisa qualquer. Mas os Não. engenheiros informáticos precisam ter todo um olhar filosófico sobre o mundo. Claro. E precisas de ter lido o Cesário Verde, mas não sei o quê. Claro! Mas é cultura. Ainda se fosse ouvir a Cesária Évora, eu ainda Mas isso é aceitava. cultura, é importante. É importante. Achas que devias ter uma cadeira de cultura em vez de educação física e formação cívica? Primeiro acho que é cidadania agora. No nosso tempo é que era formação Ok. cívica. E Eu só me depois, lembro de ter tido aquilo 2 vezes, no 5º ano e no Eu primeiro. também não sei o que é que aconteceu, não sei se foi na altura da Troika em que depois não havia dinheiro e depois Aham. gostaram. Mas meteram outra disciplina, porque já havia dinheiro. Não, porque nós tínhamos a mesma coisa, nós tínhamos área projeto, tínhamos estudo acompanhado, tínhamos formação cívica, tínhamos... Estudo acompanhado era explicações, mais ou menos. Pelo menos do que eu me lembro. Eu nunca tive. Eu tive no 5º Por ano. causa daquela cena da música, não sei o que é, aquilo depois acabou por nunca... Pois é. Eu nunca tive... As pessoas têm zero interesse em saber as nossas Por que a tua experiências. habilidade em tocar pífaro tinha que influenciar as tuas notas? Não influenciava, não é? Tipo, tu não entravas para o terceiro ciclo por saber tocar pifa. Eu sei. Para amor de Deus. Isto são coisas... Mas devias. O A tua habilidade de tocar pífaro. é realmente incrível. Olha, o verdadeiro ponto é que tocar pífaro é completamente irrelevante. É pá, sim. Não é? Mas a cadeira de música, a disciplina, estava muito. Pelo menos eu não sei como é que está agora, mas na altura estava muito mal feita. Eu por acaso, como pá, eu nunca tive. Aham, Portanto. pois. Mas, se falar em Só tocávamos pífaro. só tocava pífaro. É porque é barato. A dúvida é isso. Mas eu por acaso tenho uma coisa, já que estás a falar de e tal, cadeiras mal feitas, educação física também podia ser feita de outra forma e assim já poderia valer para a nota. Como? Imaginemos, em vez de estares ali a aprender a jogar a bola e não sei o quê, Que não é preciso. e a posição base do futebol
E do vôlei. E do bowling, foi o que eu percebi. Do bowling. Podia ser assim uma coisa de condição física. Tem um ginásiozinho. Para o pessoal ficar bicho. Para ficar bichos todos. E quem ficasse mais bicho. Não vi. E depois aquilo era, ordenava-se as notas porque é que é o mais bicho. Portanto, eu a última semana de cada período ia ser sempre ali a encher Sempre o quarto. encher, A última não que não se ia ver, mas as últimas duas. Vá. 2, 3, sim. E eu acho que isso era proveitoso. Era. Acho que sim. Podias ter um país de bichos. E sempre combatíamos a obesidade. Também. Olha, não é mal pensado. A conclusão deste episódio, que acabamos agora aos 10 minutos, é que devíamos avaliar a quantos alunos se tornam bichos ou não e fazer das aulas de educação física ginásios. Há quem chama a disciplina ginástica, portanto também. Olha, exatamente. Ginástica, ginásio. Olha, por exemplo, ginástica era terrível. Eu odiava ginástica. Terrível. Odiava ginástica. Mas eu na altura, isto agora é uma referência ao Twitter, não sei se vais perceber, era heteroflexível. Porque conseguia jogar com a ponta dos dedos à ponta dos pés. E agora, por exemplo, não consigo. Eu estou a entrar em campos problemáticos. Se calhar vamos ser cancelados. Mas quem está a ouvir isto aos 11 minutos também já é pessoal que não nos cancela. Portanto... É pá, verdade, porque este episódio está tão random. Portanto, agora podemos falar de mais coisas. Sim, agora já podemos dizer as coisas que realmente. Pronto, sim. Mais coisas é que nós temos para falar. O salário mínimo e os muros. E os muros. Não é o de Berlim, é outro. Também. Também é, podemos falar sobre os muros de Berlim. Então, fala lá sobre o salário mínimo nacional. Faça lá o discurso do comício. Então, enquanto eu vejo a Fórmula 1. Quer dizer, o salário mínimo obviamente é baixo, obviamente tem que subir e obviamente o governo ficou inflexível em relação a isso. E pronto, claro que há quem diga, mas isso não é matéria de orçamento de Estado e tal, mas... É verdade. Exato. Só que é assim... E o governo pode aumentar o salário mínimo sem orçamento. Sim. Portanto, se não faz, é falta de vontade okay. política. Não fazes Falta de mansplaining. vontade política. Falta de vontade política. Falta de vontade política. É isso que eu tenho a dizer sobre António Costa sobre o salário mínimo nacional. Se o salário mínimo nacional não for aumentado, para 2022 é falta de vontade política. Exatamente. E é por isto que eu votei no Santana Lopes. Com 4 anos de idade. Exato. Perdi-me há bocadinho. Estava a dizer que não é uma coisa de orçamento. Sim. Porque o PS, especialmente desde 2018, e hoje até saíram uns dados engraçados sobre isso, acho que foi no Público, mas não tenho a certeza, tem vindo a votar no Parlamento de uma forma cada vez mais semelhante à dos partidos da direita, exceto o Chega, que é o partido com quem o Chega vota menos, é o PS. Vota mais como qualquer outro partido, incluindo PAN e a Joaquim de Catar Moreira e afins. Portanto, no fundo, a estratégia do Chega é votar contra o PS. É. Mesmo que seja votar contra o Sr. António Costa. Mas quando ele vota contra, ele votou a favor. Que é para também... que é para também. Sim. Portanto, ser sempre um voto contra. Do contra. Pronto. São do contra, isso mesmo. Exatamente. E quer dizer, se o PS passa o ano sem querer saber dos partidos de esquerda e sem querer negociar com o Bloco de Esquerda e o PCP fartaram-se de apresentar medidas ao longo do ano que o governo ignorou olimpicamente e que ou se absteve ou votou contra no Parlamento, obviamente esses partidos vão tentar usar o Orçamento de Estado para conseguir que o PS ouça aquilo que não ouviu e aprove aquilo que não aprovou durante o ano. Mas sim, o meu take sobre o salário mínimo é este. Podemos falar de valores assim, mas não... Não, isso são valores por acaso a mim não me interessa. Exato. És um homem das letras e eu também. E portanto nós sabemos muito pouco sobre valores. Exato. Mas realmente preocupa. Eu sei sobre outros valores. Valores corretos. Tais como, diga lá, sobre o salário mínimo. É como... Não são sobre o salário mínimo, são outro tipo de valores. Os valores morais. Os valores morais por trás do salário mínimo. Não, também. Mas não só. A inexistência de valores morais por trás do salário mínimo. Não, realmente o que me preocupa enquanto cidadão é que realmente nós estamos a chegar a um ponto em que o salário mínimo está-se a aproximar muito rapidamente do salário médio. E o salário, é verdade ou é mentira? Mais ou menos. O salário médio em Portugal nem chega aos 1000 euros. Passa. Veja lá então. Vamos ver agora em direto as estatísticas. Vamos ao google.com. Salário médio nacional. E nada de usar maroscas tipo os 705 euros para o salário médio de 2020. Que isso não. Não. Bom.
Olha, agora está... A remuneração bruta mensal média por trabalhador... Bruta não interessa! Então, mas os 665 também não são... Mas eles não pagam quase impostos nenhuns. Pois, mas não recebem os 665. Também só pagam segurança social. Isto não é os salários líquidos das pessoas. Isso é que interessa. Por amor de Deus. O salário mínimo líquido é... Veja lá o que é. 591,85 euros. Pronto. Atualmente. Enquanto o Sim. salário médio... Sim. Bruto é 1.300, líquido há de ser para aí 1.000. Uhum. Portanto, não é perigosamente. Quer dizer, perigosamente! mas agora 2 salários mínimos serem um salário médio é uma coisa do outro Grave. mundo. Por amor de Deus. Especialmente com o ritmo que os seus amigos querem fazer subir. Porque é para alavancar a economia nacional. Exatamente. Olha o que aconteceu em 74. Mas não acha que isso depois vai fazer subir os preços? Tudo. Mas não é assim Isso que era funciona. A altamente inflação não é irrelevante. uma coisa instantânea. Por exemplo, quando foi criado o salário mínimo, Mas as pessoas ficaram a ganhar. Mas no fundo então, durante alguns meses é muito vantajoso. Sim. E depois deixa de ser. Não, mas é assim, não há círculos virtuosos eternos. Mas quer dizer, inicialmente alavanca efetivamente a economia, como aconteceu, e eu vou tentar dizer pela terceira vez, Diga lá! quando foi criado o salário mínimo, as pessoas começaram a comprar mais eletrodomésticos, a comprar bastantes coisas, e muitas empresas que achavam que iam falir e que acabaram por falir uns anos mais tarde por causa, enfim, de outros assuntos, não é? E da crise. Diga lá. Então a intervenção do FMI, estávamos sem dinheiro. Estávamos Estado, não pessoas. É bom recordar. É bom recordar. E efetivamente houve um grande incentivo do mercado interno, e atualmente as micro, pequenas e médias empresas são aquelas que vivem do mercado nacional e são aquelas que mais irão beneficiar com a subida do salário mínimo. E, portanto, Então o senhor quer fazer subir o salário mínimo também para usada. estimular a economia. Essa é a grande ideia. O É, economista Daniel. Eu acho que isso vai ser um efeito. O fundamental é melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Sim. Mas Bom, assim também é importante para alavancar a economia. Portanto, é juntar o útil ao agradável. É juntar o útil ao agradável. Essa segunda coisa é que é para conseguir conquistar os votos dos liberais. Epá, Dizer, olha que isto tem bons, para olha que isto conquistar- tem benefícios. é para conquistar os votos das pessoas, mesmo daquelas que não recebem o salário mínimo. E Dos até uma coisa liberais. curiosa, isto é só um parênteses. Antigamente a maioria dos contratos de trabalho tinham o seu valor indexado ao salário mínimo. Também por causa da inflação e tudo isso. E quando o salário mínimo subia X%, do salário dessas pessoas também tinha que subir X%. Pois. E é uma coisa que falta. E é uma coisa que falta e que faz com que haja pessoas a receber 800 euros há não sei quanto tempo e o salário mínimo vai subindo e as pessoas mantêm-se a ganhar o mesmo. Mas isso está mal. Isso Mas isso não é um problema. É um problema, sim senhor. Mas não é o problema mais importante. Então, o problema Não, mais o importante problema é mais que importante é preciso fazer subir o salário mínimo, mas também o salário médio. Também, sim. E não se pode levar por baixo. Tem que fazer subir os dois ao mesmo tempo. Sim. Não acha? Mas quer dizer, como é que tu sobes o salário médio assim? As Isso únicas é- coisas que o Estado pode fazer é subir o salário mínimo, subir os salários da função pública e o quê? Vai obrigar Isso os não é privados. preciso. Vai obrigar os privados a fazer progressões na Isso não carreira. é... Isso não. Pá, eu gostava, mas não é praticável. Não se metem com essas questões. Isto são coisas de funcionários públicos. Exato, as outras pessoas não precisam de progredir. precisam de progredir. O mérito, Daniel. Ai, o mérito. Mérito. Pronto, chegou. Chegou O o social-liberalismo. Não. Chegou Aníbal Cavaco Silva. Não. Agora, quer dizer, já agora os privados agora tinham que ter progressão. Isso era descabidíssimo. Pois eu sei, e é impraticável. Para além disso. Não. Eu agora consigo preocupa-me. Eu sou, quer dizer, a favor de subir o salário mínimo, não é? Como pessoas, em princípio, razoáveis e que têm algum tipo de ideia do que é Mas a viver favor do com salário 500 mínimo e tal, municipal. municipal. Como Bem, iniciativa liberal. Só o salário mínimo municipal de Lisboa era quê? Tipo 1.500 euros. Pá, isso. No fundo. Também era um bocado irrelevante, porque eu não, também, quer dizer, era relevante porque ainda há bairros sociais em Lisboa, portanto era bastante O que ia positivo. ser engraçado era pessoas para aí de Évora a virem trabalhar todos os dias para Lisboa, porque A o salário receber mínimo na pequenas terra deles fortunas, era já. 400 euros. Mas a receberem pequenas fortunas em Lisboa, Só que o dinheiro que gastavam em gasolina era para pagar. era. Mas mesmo assim não. Olha, por acaso, agora que da gasolina lembrei-me, os combustíveis também é um problema. Também é um problema. E António Costa vai ser um bocadinho lesado nestas eleições também à conta do... Mas ó, tem o e-voucher.
Tem o e-voucher. Que é o Estado a concorrer com o Continente e com a Repsol. Eu devo dizer que ainda não percebi perfeitamente o que é esta coisa do e-voucher. Ainda não usaram? Também, não. Que chatice. Também não, sabe, quer dizer, eu meto pouco combustível e é só na Repsol por causa do desconto de suporte. Esses são 2 descontos logo. Não faz aquela coisinha de juntar os talões, os meus pais fazem. Para quê? Para os descontos. Ai, não sabia que se fazia. Acho que é do supermercado. Não sei. Não, eu só tenho do Sporting porque aquilo acho que o cartão, quer dizer, da Gamebox e sócio, mas não sei o que aquilo dá tipo 12 cêntimos. Não percebi. Também eu até desconto um pouco o depósito, portanto. É possível que uma pessoa vive em Lisboa. Não é? Sim. Tipo, a não ser que sejas completamente sedentário. Se bem que há pessoas em Lisboa. Há muitas pessoas em Lisboa. Pronto. Ainda há pessoas em Lisboa. Ainda há. Não, mas a não ser que sejas completamente sedentário, em princípio também não has de usar assim muito o carro, não é? Agora, realmente, o preço dos combustíveis está um bocadinho excessivo e eu não acho que isso seja um problema para o consumidor portanto, normal. É obviamente um problema, mas não é que. O que me preocupa é mais, porque depois também pode ser sempre o argumento, pá, anda a pé. O que me preocupa é que o aumento portanto, do preço dos combustíveis também resulta no aumento de basicamente todos os produtos. Isso sim parece um bocadinho preocupante e por isso sim também parece que isto está tudo um bocadinho interligado com o salário mínimo, porque com a subida do preço dos combustíveis sobe o preço dos produtos, o seu salário mínimo não subir porque o Sr. António Costa não quer. Exatamente. Não é porque mais ninguém quer. Pedi qual é que era o valor do salário mínimo, chuta aí. Atirava assim o valor. Atira. Mas tem que ser progressivamente. Não, mas é tipo agora. Não pode ser agora, isto tem que ser uma progressão Tá bem, mas natural. agora só. Era os 705 euros do Sr. António Costa? Não, 710. Agora está nos 635, não é? 65. 65. Também achei que já era uma subida um bocadinho gritante também. O senhor é que achava que quem recebia o salário mínimo não pagava impostos. Não, mas paga impostos. Por Ah. exemplo, paga a segurança social. E não só. Paga o quê? Sei lá, mas acho que os 11% não chegam para o... 11% é a segurança social, acho eu. Pois, exato. Ou são. Eu é que não sei fazer contas. Não, eu acho que é só a segurança social e mais outra coisa. Mas estas pessoas não pagam IR, pá, eu não posso ter este coisa porque é suposto, quer dizer, eu estou a tirar fiscal agora e eu devia saber isto. Mas eu acho que as pessoas que ganham salário mínimo têm isenção de IRS, acho eu. Depois há a questão ainda do subsídio de refeição, mas isso não conta. Sim, exato. E todos recebem. Não interessa. Eu, não sei. Eu como trabalho sempre por baixo da mesa. Aí, isto ficou gravado, esquece. Corta. Olha, os contribuintes tenham recebido único ou conjuntamente rendimentos de trabalho dependente ou de pensões até 8.500 euros. Portanto, 8.500 euros a dividir por 14 dá um valor que eu não sei qual é, mas... 607 euros. Pois. Mas se for dividido por 11 é 708. Mas eu quase certeza que isto é dividido por 14. Exatamente. Ai, acho isto mal. Bom. Os nossos amigos contabilistas vão de saber melhor do que nós quem é que paga ou não paga IRS. De qualquer forma. Mas tu com o salário mínimo pagas IRS. Acho que pagas IRS. Pagas IRS. Não devias. Para questões que realmente deviam ser averiguadas. Nós vimos para aqui completamente despreparados e nem sequer sabemos porque é que pagam ou não pagam. Mas eu tenho aqui o manual do IRS. Dizem umas coisas enquanto eu vejo esta questão do salário mínimo. Mas eu é isso que eu tenho. Vou dizer algumas coisas então. Portanto, o Sporting para a semana. Não, mas há aqui uma coisa sobre o salário mínimo, por acaso, que era mais do que isso, que independentemente das suas coisas da alavancagem da economia e de ser importante para as pessoas e não sei o quê. Isso é conversa. Isso são as coisas que. Isso é o que o partido manda dizer, não é? Isso é o que o partido em princípio manda dizer. Coisas que o partido não manda dizer. Não, mas eu realmente acho que é importante. Já me lembro o que é que nós também estávamos a falar. O que me preocupa é a subida e depois a não subida dos rendimentos, especialmente até um certo valor, não é? Dos outros rendimentos, e estar a muita gente, era isso que também estávamos a falar, por falta das progressões de carreira, do aumento de salário, especialmente dos salários no geral. Muitas pessoas que recebiam há 10 anos o dobro do salário mínimo, agora estão quase a receber o salário mínimo.
Um bom salário mínimo atualmente. Mais uma vez, tens uma coisa progressiva. Deus. Não pode ser assim. Tá bem, mas eu estou a falar atualmente. As pessoas querem comer agora. As pessoas querem Não comer é daqui agora. a 5 anos. É pá, se fosse mesmo assim mínimo. Já sabe que eu tenho. Sabe que eu primeiro não pago coisas. E eu, para mim, para a minha vida, não é? O salário mínimo tinha que ser assim ao nível do Luxemburgo. Porque eu levo uma vida um bocado. Pouco barata, diria. E depois também há uma pequena grande questão que é: não precisas. O que tu consegues fazer com 1000 euros em Lisboa também não é o mesmo que consegues fazer com 1000 euros. Olha, obrigado. Em Quintela da Consegues Azorara. fazer com 1000 euros, que se for só para ganhar os 1000 ou com outra pessoa em casa a ganhar também 1000. Exato, não, mas a questão e portanto, devemos nós, portanto, o salário mínimo em princípio é para toda a gente, não é? Ele está a ler um livro. Ele traz cábulas e eu não. Eu estou a tentar ler um livro enquanto tento dizer coisas. Não, mas a verdade é essa, portanto, a questão é, nós fazemos o salário mínimo que é eu estava a olhar para as fórmulas dos ricos, está doido. Tá. Sim, o que interessa, no fundo, é para essa coisa do que é que seria um bom salário mínimo. Isto agora eu ia dizer uma coisa que até parecia que concordava com ela. Não havia salário mínimo. Não, ia dizer que realmente. Íamos variar de região para região. Não, porque mesmo dentro das próprias regiões continua a haver sítios em que. Exatamente. Mesmo até. Dentro dos municípios, não, porque os municípios já são coisas pequenas o suficiente. Mas mesmo que fosse, imaginemos o distrito de Lisboa. Mas no município do Corvo começava a ter um salário mínimo. Só ali. Só ali. Pá, se calhar era altíssimo. Para alavancar a economia. Qual economia? Não tem economia, o Corvo. É pá, não sei. Pelo que eu li, acho que aquilo tem muitos reformados, tem algum funcionalismo público e o resto é na agricultura. Isso é ótimo. Isso é absolutamente fantástico. É, não é? Eu não sei como é que esta conversa foi parar ao Corvo. Nem eu. Pá, pensei num município pequeno. Mas isso não é um município pequeno, isso é um município Enorme. quase inexistente. Eu acho que nós temos um açoriano a ouvir-nos. Quem é? O Luigi. É açoriano, o Luigi. É. Pá, devo admitir que me rio imenso com esse homem. É de São Miguel. A sério? Yeah. O nosso elogio ao Luigi, deixa eu ver se ele ainda ouve. Ainda não está meia hora. Por acaso rio imenso. Há pessoas que eu agora conheço no Twitter que me rio imenso. O Sr. Luigi Pero, não é? Pá, rio imenso com esse rapaz. É engraçado, rapaz, é engraçado. Acho que não sei quem é, mas tem piada. É um projeto médico, ou já é médico? Já é médico. O homem é de 97, eu não sei como é que funcionam as coisas. Não foi aquele que terminou o mestrado? Acho que sim, não sei. Eu não sei bem como é que funcionam os meandros da medicina. Eu também não sei. Eu sei que ele agora está a estudar para uma cena bem importante. Mas eu que acho é que ele já fez coisas. que é aquele exame para eles escolherem a especialidade. Não é? Agora estamos aqui a falar sobre a vida dele. Assim. Sim, eu não faço ideia que ele é no podcast. Eu desde o início que percebi que este episódio ia ser. Eu já passei com ele por acaso, gajo fixe. Mas conhece o homem pessoalmente? Conheço. E ele é efetivamente careca, não são só as piadas. Olha, mestre em artes medicinais. Portanto, vou presumir que. Porquê que o senhor. Ele retweetou uma coisa? Quer dizer, uma foto sua que o senhor tirou literalmente agora. Sim. A internet é uma coisa fantástica. Vamos falar sobre outras coisas que não são o Luigi Pero e os seus amigos do Twitter. Vamos falar de bola agora. Vamos falar de bola, se calhar. Epá, porque este episódio era suposto ser curto e estamos quase na meia hora ainda, não é? É. E portanto, ok. Portanto, hoje não é então o nosso Sporting, é então o nosso Portugal, não é? Pois é. Que empatou. Não é? É a vida. É a vida. Continuo sem estar preocupado. Exatamente, também eu. Porque eu sinto que por isso simplesmente as coisas eventualmente vão acabar por acontecer. E correu bem. Sim. Epá, nós literalmente precisamos do empate, portanto também não acho que pedir um empate a Fernando Santos, quer dizer, Epá, é básico. É básico. Eu continuo a tentar descobrir se o salário mínimo é ou não taxado em CDRS e não consigo. Mas quais são as suas perspectivas para a Sérvia? Qual é o salário mínimo na Sérvia? Não faço ideia. Mas não deve ser em euros. Não é, claro que não é. É? O salário mínimo na Sérvia não é em euros. Sim, está bem, mas dá para fazer a conversão, não? Sim.
Não sei. Não sei. Mas diga-me então qual é a sua. Eu acho que vamos empatar 1-1. Mas acho que. Porque 0-0 outra vez era muito monótono. Então fica um. Não é que Fernando Santos seja um exemplo De pessoa que gosta de futebol ativo. de excentricidades, não é? Pois é. Mas. Não desculpa. Mas achas que vai ser um jogo monótono que vai terminar 1-1? Acho que vai ser um jogo monótono que vai terminar 1-1. Não, talvez não seja tão monótono. Porque uma das equipas vai começar a ganhar, depois o jogo vai ficar muito emocionalmente instável, até que a outra empate e fica ainda mais emocionalmente instável. E é aí que nós aplicamos a nossa tática favorita, que é matar o adversário de tédio. E pronto, resolve-se aí o jogo. É que tu não trabalha para a televisão, porque senão, quer dizer, como é que tu não vendia o jogo agora? Não perca! O fantástico Portugal-Sérvia. Estádio da Luz esgotado para ver o maravilhoso futebol da Seleção Nacional. Pá, Em direto na RTP. É. E na Sport E TV. bem. Deve ser. Né? Acho que a Sport TV passa também. Acho que sim, deve passar sempre. Não sei. Não sei. Eu por acaso acho que por acaso vai ser um jogo mesmo completamente desinteressante. É, não é? Está fácil. Fácil. Acho que se vai arranjar um empate. Mas imagina, se a Sérvia marcar primeiro, o jogo vai ser muito interessante enquanto a vai ser intenso. É amanhã, que horas? É às 8, não é? Deve ser. Agora estou. As pessoas, provavelmente vão ouvir isto depois do jogo, não é? Verdade. Porque nós acertamos sempre num dia que haja um jogo importante. Por acaso é verdade. É incrível. É absolutamente ridículo. Hoje já não lançamos porque nós estamos a gravar isto, são quase 8 da noite. Quase 8 da noite. Se bem que, não é? Pois Twitter num fim de semana à noite. Num fim de semana à noite as pessoas têm pouco que fazer. E ainda por cima agora 7:45. Está parado para as seleções e não é o dia de Portugal. 7:45? Isso é quando era a Champions antigamente. Pois é. Agora é às 8 e há 7:45, não é? Ou é às 6? 5:45. Faço ideia. Não nos meteram a jogar. Depois havia aquele horário da Liga Europa Fantástica que era às 8:05. Sim. Acho já, não é? Mas é isto, Eu não sei se não tem mais alguma coisa para dizer neste episódio. Como as pessoas bem podem Tenho mais uma coisa a dizer que é confiem no Fernando Santos. Isto é um risco porque isto fica gravado e eu não posso apagar como apago os tweets. Ainda há bocado apaguei um. A senhora apaga tweets. De vez em quando. Não acha que isso é quando pouco apaga legal? é tipo passado 5 minutos. Não acha que isso é pouco legal? Agora vamos falar sobre isto. Acho que isso é pouco legal. É pouco legal. Mas Legal! Leal. Legal, felizmente. Pois. No outro dia discutimos a criminalização do stock e o senhor ficar preocupado. O que é que eu estava a dizer? A legalização de. Não. Não, antes. Leal, que era pouco legal apagar tweets. Sim. Não, acho que não. Se houver pouca gente que viu. Imagina, se eu for apagar um tweet de há um mês, já é pouco chato. legal. É. Okay. Dá mais de uma semana. Mas pronto, isto aqui eu não vou conseguir apagar, não é? Estou lixado. Quer dizer, dá para apagar, mas as pessoas podem. Se bem que no Twitter também há os prints. Mas ninguém tira prints aos meus tweets a falar do Fernando Santos. A não ser que haja aí algum ultra anti-Fernando Santos, que eu conheço muita gente que é. Exatamente. E nesse caso são capazes de tirar prints. Mas o senhor agora está com medo do que vai dizer agora. Não. Confia no Fernando Santos, confia no engenheiro. Vai correr bem, vamos ao Mundial e vamos nos portar muito bem lá. Vai ganhar o Mundial também. Isso já não digo. Porque eu desde o Mundial... Não, o Mundial 2018 não. Mas desde o Euro 2020, que foi o ano passado, fiquei um bocadinho... O ano passado não, este ano. Ainda estamos em 2021. Fiquei um bocadinho menos com fé na habilidade do Fernando Santos trazer troféus para casa. É que até se engasgou. Até porque ele nunca disse que ia trazer um troféu para casa, só disse que ia trazer aquele. Sim, e é isto. Mas acho que vamos fazer uma boa prestação no Mundial se tudo se mantiver como está. Se não houver todo um surto de lesões, se o Sporting não for até à final da Liga Europa, que ainda tem mais jogos que a Champions, e os jogadores estiverem ali todos cansados, acho que sim, acho que pode correr bem. Acho que pode correr bem. Acho que pode correr bem. Vai! Eu não vou comprometer esse tipo de previsões, essa futurologia com toda esta antecedência. Mas acho que o jogo amanhã vai correr bem. Olha, obrigado também. Não, mas porque, quer dizer, mesmo que não corra, não é? Mesmo, imagina agora perdemos. Vamos ao playoff, ganhamos nos penaltis. Eu acho que isto eventualmente a coisa faz.
Por isso, simplesmente era melhor fazer-se agora, poupávamos imenso tempo de vida. Pois. E porque era um bocado humilhante passar a Sérvia e não passarmos nós. Se bem que depois a Federação ainda recebia mais algum dinheirinho, que era mais um jogo dos playoffs em casa, não é? Também é Estádio verdade. cheio e tal. Mas de qualquer forma, acho que pronto. Acho que vai correr bem. Se eu não tenho mais alguma coisa a acrescentar. Penso que não, falta-nos dizer Epá, dizem alguma que com coisa. 2 graus. Isto é num sítio que eu não sei qual é e ainda não tive paciência para mudar. Ok, já fiquei um bocado preocupado. Não é não em é que agora Portugal. Daniel Ferreira abriu o telemóvel, tinha ali 2 graus. Eu fiquei, pá, vou ter que sair daqui de casa. É na Federação Russa. Não Num é na sítio. União. Não, É infelizmente. na Federação. Se fosse na União Soviética fazia mais. Estavam 5. Porque contava já aqueles países da Ásia Porque o sol Central. brilha não é? para todos nós, não é? Também, E, portanto, também. e Por depois acaso, aquece. podia ter usado essa. Podia ter usado essa. Eu acho que as pessoas saem daqui a pensar que As pessoas acabaram de desperdiçar quase 40 minutos da sua vida. Epá, neste episódio completamente. Isto é um desperdício Nós não de tempo dissemos completo. nada. Isto foi Mostramos que não terrível. percebemos nada de fiscalidade, não é? Por acaso, epá, E que- isto é grave porque eu tenho exame, eu tenho frequência de fiscal daqui a 3 semanas. Ok. E, portanto, mas daqui a 3 semanas fazemos um episódio e eu escolho. Tá bem. Ou então não, porque eu continuo sem saber. É pá, é que eu não faço ideia dos IRS. Epá, mas eu tenho quase certeza que há isenção. É possível. Eu Sim, vou. sim, eu acho que há. Eu acho que há até um bocadinho acima do salário mínimo. Eu acho que sim. Pá, eu acho que é o mínimo. Sim. Até Para por tu acaso pagares tenho essa impressão. até porque o IRS começa logo com uma taxa relativamente. Não é? 14,5? Mais uma vez nós não temos a falar sobre estas coisas. Eu acho que é 14,5 a taxa mais baixa. É? Vamos ver. Não faço ideia. Tabelas de retenção do IRS. Pá, que coisas fantásticas que uma pessoa está a ver a meio de um podcast. E até estou a ficar assim. Pá, depois isto também na Madeira, nos Açores e não sei o que é diferente. Que as pessoas têm direitos e tal. Diferentes. Porque são. Vivem no meio do Atlântico. São ilhéus, não é? Exato. Ok, até aos 686 euros não se paga. Pois, sim, também era essa impressão que eu tinha. 686. Apesar de há bocado ter dito que. Eu não acredito que demorámos quase um podcast inteiro, mas até aos 686 euros não se paga. É Chamado mínimo de existência. Que devia subir. que Mas devia pronto, subir enfim. também. Devia. É do Devia seu. porque os escalões do IRS não têm bem em conta a inflação ou não têm tido em anos anteriores e é por isso que nós depois temos aquelas estatísticas fantásticas que temos o escalão mais baixo, os 2 escalões mais baixos com um monte de gente e depois os de cima com pouco e dizem, pois, somos um país pobre, por isso é que temos de descer os impostos às pessoas que recebem 5.000 euros. Que há muita gente que tenta dizer isso. Mas pronto, obviamente não. Mas agora estava a pensar, quer dizer, isto é uma quantidade obscena de escalões, são tipo 30. Não. Não, Isso peço é o desculpa, coisa. estava a ver aqui uma coisa errada. Epá, isto é muito complicado. Pá, não vamos acabar o episódio a falar de um Excel. Literalmente é isso que nós estamos a fazer. Epá, isto é muito complicado porque depois depende se as pessoas são deficientes, não são deficientes. Ok. Claro, e se tem dependentes ou não tem dependentes. Exato, pá, isto é um bocado complicado. Taxas gerais. Não interessa. Mas sim, aos 600 Eu já fui demasiadas vezes ao site da Autoridade Tributária hoje, portanto, Aham. foram 2 agora e durante estes últimos 30 minutos e acho que já foi excessivo. Enquanto isto, também podemos reiterar que o Sr. Bottas ganhou a corrida de sprint, não é? Ainda não ganhou, mas está quase. É verdade. O que também foi positivo. Esse Qual é não a sua posição sobre esta temporada de Fórmula 1? Acho que nenhuma. Mas acho que o Sr. Raikkonen ficou muito atrás nesta corrida. Acho que ficou. Acho que ficou, está ali em 18º. É o único senhor que o senhor conhece. Não, conheço o Hamilton também. Eu estou só a ver as primeiras 3 letras. O Verstappen, o Bottas. O Sainz, é Sainz que ele se chama, o senhor da Carlos Ferrari. Sainz. O Vettel também, que está ali no meio da tabela. Exato. Mais. É que os nomes eu conheço os gajos todos. Há ali um Schumacher, mas não é o Schumacher. Pois é, O Ricciardo também. Sim. Mas é o filho do Schumacher. Ok. Sim, eu sei. O outro não está bem em O condições. outro já não. Está mais para lá do que para cá. Sim. Mas acho que não conheço bem nenhum. Pronto, já estou satisfeito. Já. Antigamente havia um senhor que era o Filipe Massa, mas já deixou de correr há algum tempo. Agora acho que é na Fórmula E. Eu acho que ele ainda está na É. Fórmula E. Engraçado.
As coisas uma pessoa aprende. Mas a TV ela está o tom dela também. Aquele Alonso não é o Fernando Alonso. É o Fernando Alonso. É o Fernando Alonso. Eu também. Calma que isto temos um pronto, mas acho que ficamos por aqui. Mesmo pena das pessoas que vão perder 40 minutos a ouvir. Opa, nesta altura já não estão a ouvir. Desde que começámos a despedir-nos há para aí 5 minutos. Epá, eu acho que não vou recomendar isto a ninguém. Não. Olha, vai bater agora aos 40 minutos. Então quando bater os 40 terminamos. Exato. Pronto, muito obrigado por terem assistido. Esperamos